De devocional, convido que abram as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11, onde leremos os versos 17 a 27. Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 11, versos 17 a 27. Assim nos diz a palavra do Senhor em João 11, a partir do verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Meu irmão, você já teve um momento na sua caminhada cristã em que você tinha fé, mas você não sabia exatamente no quê? Você crê no Senhor, sabe da onipotência dele, mas não sabe exatamente qual é o alvo da sua fé. Você não sabe se a sua fé é que o Senhor vai trazer uma solução rapidamente, praticamente caída do céu e resolver a situação de maneira última. Ou se a sua fé é que ainda que a situação não se resolva tranquilamente, ainda que ela demore, o Senhor vai te preservar de maneira a você conseguir passar por aquilo. Ou ainda se a sua fé é que, ainda que tudo dê errado, ainda que a situação não se resolva, ainda que aquela área realmente seja uma área de derrota, o Senhor estará no controle de tudo. Muitas vezes nós temos fé, mas não sabemos exatamente do que é essa fé, ou em qual situação nós temos fé. Nós vemos aqui uma situação muito difícil na vida de Marta, na vida de Maria, onde elas têm fé no Senhor, mas a fé delas não é absolutamente perfeita, ou não é uma fé que vai de encontro àquilo que o Senhor Jesus realmente queria fazer. O que nós vemos nesses versos é uma situação de luto. E muitas vezes, quando passamos por situações como essas, nós temos fé. O nosso coração crê no Senhor, mas nós não sabemos. Essa fé é para algo que o Senhor vai fazer agora? É para algo que o Senhor irá fazer depois? É para crer em algo que o Senhor já fez e o nosso coração ainda não se acomodou? E era isso que estava acontecendo com Marta e com Maria. Nos versos 17 a 22, nós vemos que Marta, irmã de Lázaro, estava passando por essa situação horrível, provavelmente o pior momento da vida dela até então. Seu irmão Lázaro havia adoecido e morrido, o que para ela e para sua irmã deve ter sido um choque, já que as três pessoas dessa casa conheciam a Jesus de maneira íntima. A Bíblia vai falar que Jesus amava os três, eram seus amigos pessoais. Tanto que quando é anunciada a doença de Lázaro a Jesus, o anúncio é feito como: aquele que o Senhor ama está doente. E a Maria, irmã de Lázaro, que nós vemos aqui, é aquela que ungiu os pés de Jesus com um bálsamo e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Então não era apenas uma família que conhecia Jesus como o filho de Maria, o filho de José, mas era também uma família que conhecia Jesus no seu poder, como Senhor e como Salvador. Por isso, era estranho para eles aquilo que havia acontecido. Como alguém que conhecia Jesus como Salvador não foi salvo por ele? Pelo menos na mente de Marta e de Maria.
Isso gera uma crise de fé em Marta, e nós podemos ver isso nas duas sentenças que ela fala ao encontrar Jesus. Ela abre o seu coração para o Senhor, mostra a sinceridade do que ela estava sentindo, e o que ela diz, em primeiro lugar, é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa frase, ela demonstra uma certa mágoa, mas também demonstra a fé. A mágoa é pelas expectativas frustradas. Ela deveria estar pensando: poxa, se Jesus tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido, ele ainda estaria aqui. Essa morte teria sido evitada. E nós conseguimos imaginar aqui o que Marta estava sentindo. Todo mundo que já passou a noite num velório sabe como é. Você chora 30 minutos e para quando você não consegue mais chorar. Toma água apenas para recarregar as lágrimas e chora mais 30 minutos. E era por isso que Marta estava passando aqui. Imaginemos que a declaração que ela fala para Jesus era por conta desse sentimento de tristeza que havia no coração dela. Entretanto, a declaração de Marta também demonstra a sua fé. Ela diz: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, ela crê que o Senhor tem poder para resolver essa situação. Tanto que essa fé de Marta é expressa de uma maneira mais explícita na segunda sentença que ela diz. Ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ela tem fé em Jesus e sabe que tudo aquilo que Ele pedir ao Pai, o Pai vai fazer. É uma fé grande, é uma fé que sabe dos poderes de Cristo. É uma fé que diz isso mesmo diante de um túmulo. Tudo que o Senhor pedir, o Pai vai fazer. Entretanto, o que será que Marta tinha em mente quando ela fala isso a Jesus? Qual era a fé dela? Era que Lázaro seria ressuscitado ali, naquele momento? E pela sentença dela, nós podemos ver que não era exatamente isso aquilo que ela cria. Nos próximos versículos, nós encontramos Marta revelando as suas esperanças no que é que ela cria. Vamos ler mais uma vez, meus irmãos, os versos 23 e 24. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. A esperança de Marta, como nós vemos aqui, meus irmãos, ela era uma esperança no passado. Se Jesus tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Também era uma esperança lá no futuro. No último dia, na ressurreição, ele vai ressurgir. Mas não era uma esperança que tocava o presente. Uma coisa muito curiosa. Ela crê naquilo que Jesus poderia ter feito. Ela crê naquilo que Jesus um dia faria, mas não tem muita certeza sobre aquilo que Jesus poderia fazer naquele dia. Em outras palavras, Marta poderia até saber que Jesus é a ressurreição, mas ela não tinha tanta certeza sobre como Jesus era a vida. Marta não estava vendo que quando Jesus diz no verso 23, ele há de ressurgir, Jesus não está falando do último dia, não está falando de uma ressurreição escatológica, do fim do mundo, ele está falando do hoje. Jesus estava falando daquele momento. Lázaro ressurge hoje, ainda hoje ele está de volta aqui com a gente. E é isso o que Jesus estava dizendo a Marta. Jesus revela um poder real, um poder que vem dos céus e um poder que pode agir em qualquer momento. No passado podia, no futuro poderá, mas é também um poder que pode agir hoje para todas as nossas questões. E o Senhor quer que esse poder nos traga descanso, aumente a nossa fé nele. Vejamos a solução de Jesus, então, nos versos 25 e 26. As palavras de Jesus e também o título desse texto. Verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Chegamos então à declaração de Jesus que dá título a essa perícope, a ressurreição e a vida.
É essa a resposta que Jesus dá a Marta e a resposta que Ele dá a nós também, quando a nossa fé é uma fé incerta. Quando temos fé no Senhor, mas não conhecemos aquilo que Ele pode fazer. A fé de Marta e a nossa fé aqui, ela pode ser uma fé talvez saudosista, que crê que Jesus podia agir antes, ou que Ele agia antes. No passado o Senhor fazia coisas maravilhosas. É uma fé também que é uma fé abstrata, que é uma fé para o futuro. No futuro, o Senhor agirá. Entretanto, não é isso que vemos nesse texto. A declaração de Jesus é: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos dividir então essa declaração. Em primeiro lugar, Jesus é a ressurreição. E isso é expresso na próxima frase: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta não estava errada. Ela estava certa. No último dia, todos nós ressurgiremos. Seremos ressuscitados e ajuntados ao Senhor. Então, o cristão tem uma fé que não morre no dia que ele morre. A nossa esperança não acaba no dia do nosso velório. Ou como as pessoas dizem, a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morre, porque a nossa esperança ressuscitou e ela é a ressurreição e a vida. Aqui a palavra grega ressurreição vem do grego anastasis e tem o sentido de se levantar, se erguer, voltar para cima. É algo que não parte do ser humano, é algo que não parte de nós, mas é a nossa esperança, é o próprio Jesus nos puxando para cima. É Ele quem nos dá essa promessa. Ele é a ressurreição. Quando nós esperamos menos do que isso, nós estamos crendo aquém daquilo que Jesus pode fazer, aquém daquilo que Jesus realmente é. Jesus revela de si mesmo, e nós devemos esperar por isso, crer de todo o coração que a morte para o cristão não tem poder nenhum. Jesus é a ressurreição. Mas Jesus não para por aqui. O que ele diz é que ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a própria vida e isso é expresso no verso 26. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque Jesus é a própria vida, ele não é só o que nos garante uma esperança para o futuro, uma esperança escatológica, mas é Ele quem nos sustém hoje. É Ele quem nos dá vida hoje. A segunda palavra usada por Jesus para vida é zoe, e diz respeito à vitalidade, fôlego de vida, a ânimo, a plenitude de coração. Jesus é a vida no sentido de que tudo aquilo que acontece por intermédio de Jesus. Tudo que nós podemos fazer, todas as bênçãos que recebemos, cada dia que nós passamos, cada luta que nós enfrentamos só porque Jesus Cristo nos sustenta. Ele é a nossa esperança. João, no capítulo 1, vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, se a nossa única esperança para a eternidade, a nossa única esperança escatológica é Jesus, a nossa única esperança para a próxima hora, a nossa única esperança até o final do dia também é Jesus. Jesus é aquele que nos sustém. Jesus é o nosso ontem, Jesus é o nosso amanhã, mas Jesus também é o nosso hoje. Jesus é a ressurreição e a vida. E é aquilo que ele revela para Marta e é aquilo que ele revela para nós. Mas depois dessa declaração, Jesus ainda fala mais uma coisa. Nós temos mais uma sentença que vem dele. Ele faz uma pergunta para Marta. Leiamos mais uma vez os versos. Leiamos mais uma vez o verso onde Jesus pergunta isso. 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mas por que Jesus pergunta isso, meus irmãos? Não vai mudar nada em Jesus se Marta crê ou não que ele é a ressurreição e a vida. Ele vai continuar sendo a ressurreição e a vida. Vai. Em Jesus não vai mudar nada. O poder dele continua. Mas vai mudar em Marta.
E a nossa fé pode mudar alguma coisa em nós. Vai mudar em nós porque Jesus quer que nós creiamos. Para que você seja presenteado com essa segurança, essa promessa, essa certeza. Jesus quer que o nosso coração descanse nele, nessa sentença, que nós vivamos a partir disso. Não precisamos viver amedrontados. Não precisamos viver pensando que o Senhor não age mais, que um dia Ele poderia ter feito algo, ou que apenas algum dia no futuro Ele fará alguma coisa. Mas Jesus e o seu poder estão presentes na nossa vida. Ontem, no nosso passado, amanhã, no nosso futuro, mas também hoje. É essa certeza que nos consola em momentos de tristeza, é essa certeza que nos faz repousar. Meus irmãos, nós só podemos viver de maneira tranquila, feliz, de maneira que descansa no Senhor, quando nós soubermos e crermos nisso, que Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Amém? Oremos mais uma vez, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Senhor, pela Tua revelação. Ajuda-nos, ó Senhor, e firma a nossa fé no Teu Filho Jesus, nas obras dEle, ó Senhor, e no poder dEle, em tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos a crer, ó Senhor, que Jesus é a nossa ressurreição, que a morte não é o final, que no último dia encontraremos novamente o Senhor e seremos ressuscitados para vivermos eternamente em comunhão contigo. Ajuda-nos também, ó Senhor, a crer que Jesus é a vida, que Ele sustém e nos sustenta de todas as maneiras e que ainda hoje, e que de todas as formas Ele pode agir, ó Senhor. Que Ele é onipotente e que Ele age, ó Senhor, para preservar e para sustentar o seu